Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Depois de uma pausa no Natal e fim do ano, retomamos as conversas da sexta-feira em torno das questões europeias. Hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. 2016 é ano novo. Podemos olhar no início da nossa conversa para os desafios que se vão colocar à União Europeia neste ano de 2016? Agora, antes de mais, e aproveitando aqui o início do ano, desejar de facto um bom ano, já que isto corresponde às melhores expectativas de cada um. Em relação à pergunta que coloca, os desafios para a União Europeia em 2016, basicamente os mesmos problemas de base que se restaram em 2015, alguns dos quais já no final, mas prende sobretudo com, naturalmente, a situação económica e a questão do desemprego, que continuam a apresentar números naturalmente elevados e preocupantes. Como todos sabemos, a questão da imigração e da crise dos refugiados é um problema que continua em cima da mesa e para o qual há que continuar a trabalhar e dar uma resposta, não só a pensar no controle e na situação das fronteiras a nível externo, mas também, naturalmente, na movimentação interna dentro do espaço europeu. É uma situação, de facto, bastante delicada. A situação também do terrorismo, não é? Embora aqui, de facto, se calhar não é a sequência certa, porque isto não deverá ser associado de forma nenhuma, não é? Curiosamente, muitas das vezes no discurso aparecem estas coisas associadas que realmente pode aqui levar para um caminho que não é o desejável, embora perceba que possa haver, de algum modo, esta ligação. Também para 2016 a situação da Inglaterra, portanto o Reino Unido, um chamado ou conhecido Brexit, portanto a possibilidade ou não do Reino Unido vir a sair da União Europeia, pelo menos há a perspectiva aqui de ser feito um referendo, exatamente, e portanto aguarda-se também com expectativa os resultados dessa situação. E, por último, ao nível das relações da União Europeia com a Turquia, que ganhou agora um peso bastante grande nesta situação por causa dos refugiados, exatamente. Portanto, houve aqui novamente um reforço das ligações da União Europeia com a Turquia, reconhecendo precisamente devido à posição geoestratégica da Turquia, que seria um aliado fundamental para minimizar este problema que estamos a sentir na Europa dos refugiados, e também mantém-se naturalmente algo que se irá manter para 2016, a situação das relações da União Europeia com a Rússia, sobretudo tendo em conta o problema da Ucrânia. E da Ucrânia. E também, não é? Portanto, são casos que naturalmente se irão, penso eu, se manter na agenda do dia para 2016. Acrescentaria só aqui que também será importante, que é o manter a confiança e também, de algum modo, o otimismo no projeto europeu para 2016. Isso depende um pouco da forma como a própria União Europeia vai lidar com estas questões. Isso dependerá naturalmente da forma como a União Europeia, as instituições, em particular a Comissão, conseguir lidar com todas estas questões. Mas, de facto, olhando assim para os resultados, por exemplo, do Eurobarómetro, nós já falamos aqui em edições anteriores, há um Eurobarómetro, portanto, que resulta a opinião geral dos europeus, é feito, portanto, um na primavera e depois um no outono, e este último de outono, que resulta de um trabalho de campo efetuado em novembro, mostra de facto indicadores algo preocupantes. Por exemplo, em termos de confiança dos europeus na própria União Europeia, no seu todo e nas instituições, houve uma redução de 8 pontos percentuais, portanto passou-se de 40% para apenas 32%. O próprio otimismo dos europeus em relação ao futuro também baixou, mantém-se positivo, mas passou de 58% para 53%, portanto também há aqui uma redução do otimismo face ao futuro. E uma outra questão que é muito importante e que relembra no fundo o que foi discutido em 2013, que foi o Ano Europeu dos Cidadãos, que é muito importante as pessoas entenderem ou perceberem que de facto a sua opinião conta. Na Europa, que tem peso, que as pessoas são ouvidas, que aquilo que dizem, as preocupações que têm, de algum modo depois serão ouvidas em Bruxelas e irão se refletir nas políticas que serão adotadas. Porque de facto 54% dos europeus acham que neste momento a sua opinião não conta, ou pelo menos não é ouvida nas instituições europeias. Portanto, este número já andava nos 50% em abril.
no Eurobarómetro de primavera e agora piorou, passou para os 54%. Em Portugal, esta situação ainda é um pouco mais grave, atinge já os 58%, mas de facto, olhando para os números depois no geral, o que se vê é que há uma grande disparidade a nível do espaço comunitário. Por exemplo, os dinamarqueses e os países nórdicos, em geral, são muito otimistas em relação à Europa e, de facto, consideram que a sua opinião é tida em linha de conta. E, portanto, os países do Sul, e estou a recordar, por exemplo, aqui no caso do Chipre, em que apenas 8% dos nacionais deste país acham que a sua opinião é realmente válida para alguma coisa. Portanto, podemos é um descrédito bastante grande. Podemos questionar se estes cidadãos destes países participam ativamente, por exemplo, quando são questionados através dos inquéritos que são feitos. Exatamente, isso depois levanta outra questão e aliás, nós temos tentado, acho eu, neste programa também, dar a conhecer às pessoas, aos ouvintes, algumas formas que existem para nós participarmos ativamente. Claro que quando falamos na participação ativa, pensamos de imediato num momento eleitoral, como aquele que nós vivemos em 2014 para a eleição do Parlamento Europeu, um órgão de extrema importância, como se sabe, e que de facto se registaram níveis de abstenção altíssimos, não é? À semelhança do que já tinha acontecido no passado. E outra questão também que é importante estar atento é a mudança de preocupação, digamos assim, em relação aos grandes temas. Neste momento, ainda o resultado do Eurobarómetro é que, de facto, os grandes temas em termos de preocupação dos europeus prende-se, de facto, neste momento com a imigração e a questão do terrorismo, não é? Respectivamente 58% e 25%. A situação económica e o desemprego à escala europeia já não são os elementos mais importantes. Claro que isto varia de Estado-membro para Estado-membro e se nós formos analisar estes resultados à escala nacional, por exemplo, para Portugal, a situação do desemprego é referida por 62% dos inquiridos. Preocupa mais que outras situações ligadas à imigração e ao como se compreende, terrorismo. Somos também um país periférico. A questão, felizmente, do terrorismo ainda não é, ou não tem sido um problema. Sim, não nos bateu à porta. Não nos bateu à porta, felizmente, não é? A questão da imigração, claro que sim, também vamos estar atentos a essa situação, mas ainda não é uma preocupação no dia-a-dia. Há que assinalar que com o início de um novo ano há uma nova presidência do Conselho da União Europeia. Exatamente, portanto, terminado o ciclo do Luxemburgo, portanto, desde o dia 1 de janeiro e para os próximos 6 meses, como se sabe, a presidência do Conselho da União Europeia é rotativa, por períodos de 6 meses e, portanto, são os Países Baixos que, de facto, agora lideram o processo. Trata-se de uma instituição também bastante importante, no fundo, o próprio Conselho da União Europeia representa, no fundo, a voz dos governos dos diversos Estados-membros. Aprovam também legislação em parceria com o próprio Parlamento Europeu. Aprovam também o Orçamento da União Europeia, em conjunto com o Parlamento. Portanto, é um órgão bastante importante e, de facto, nos próximos 6 meses, a orientação será, neste caso, dos nossos vizinhos, chamemos assim, os holandeses. Vamos deixar aqui nos minutos finais da nossa conversa algumas informações que julgamos ser úteis. Marco Teles, algumas estão relacionadas, por um lado, com oportunidades de emprego, oportunidades de estágio. Há aqui uma situação que nós já falamos também em programas anteriores, porque trata-se de uma situação que é recorrente, acontece 2 vezes por ano, que são os estágios na Comissão Europeia, que também já foi explicado, estão abertos, portanto, para licenciados, não são propriamente fáceis em termos de admissão, porque são muitos os que concorrem a este estágio que é remunerado, tem uma duração de 5 meses, e, portanto, o próximo ciclo destes estágios na Comissão Europeia inicia-se em outubro de 2016, terminam, portanto, em fevereiro de 2017, e neste momento as candidaturas estão a decorrer e terminam no dia 29 de janeiro, portanto 29 deste mês. São estágios remunerados e, portanto, aqui o convite é que também possam consultar a página do Europe Direct Madeira ou se quiserem através do nosso Facebook, onde nós colocamos este tipo de informação e que depois tem lá todos os links que permitem aceder à informação. Desde já alerto para o facto de a própria página oficial destas candidaturas e das informações apenas encontra-se disponível em inglês, francês ou alemão, mas de facto também não passa pela cabeça, ninguém sequer poderá concorrer a um estágio destes se não dominar uma destas línguas estrangeiras, que é absolutamente fundamental. O programa Job of My Life é um conjunto de apoios, o programa Job of My Life, neste caso, está a decorrer neste momento para
para um ciclo é um conjunto de apoios à mobilidade de jovens, e falamos aqui de jovens entre os 18 e os 27 anos, portanto é até um prazo relativamente alargado, um leque relativamente alargado, e que estejam interessados em frequentar uma formação profissional na Alemanha. Portanto, neste caso, na Alemanha. É específico para a Alemanha. Portanto, a participação neste programa envolve diversas etapas, e tudo isto com o apoio, com apoio financeiro, o que é ótimo, não é? Começa numa primeira etapa com uma frequência prévia no nosso país de um curso inicial de língua alemã, embora será aconselhável que a pessoa já domine ou que tenha algum conhecimento da língua, mas ainda que não seja assim, há aqui esta possibilidade de dar os primeiros passos no domínio desta língua. Depois haverá um período experimental que irá decorrer no próprio país onde ocorre esta formação, portanto na Alemanha, e então aí entramos na terceira fase, que é a frequência de um curso de formação profissional, e que terá o que se prevê nestes programas é que eles têm uma componente teórica e depois uma outra componente prática. As áreas ou as vagas de formação neste momento estão relacionadas, e para este programa específico vai na sua 4ª edição, e que resulta no fundo de uma parceria, um acordo entre centros de emprego, neste caso Portugal e própria Alemanha, são na área da cozinha, da eletromecânica, mecânica industrial, serviços administrativos, ajudantes também de familiares, isto é, cuidado a idosos, por exemplo. Portanto, há aqui algumas áreas que estão definidas, e isto poderá ser encontrado também, esta informação também no Facebook. Partilhamos ainda esta semana essa informação, e basta seguir os links e, portanto, está lá em português, neste caso, toda a informação que necessitam. Na última conversa que aqui mantivemos, o Marco Teles falou de um concurso que o CIED Madeira lançou, os 30 anos e integração de Portugal na União Europeia. Pois, este concurso, aproveitando esta oportunidade, a quem nos possa estar a ouvir, sobretudo professores e estudantes, é dirigido exclusivamente a estudantes do ensino secundário, independentemente da modalidade de ensino. Portanto, podem ser estudantes do ensino recorrente, cursos profissionais, e a ideia é que possam formar uma equipa, 4 elementos mais um professor, portanto um total de 5 elementos por equipa. Não há limite ao número de equipas por escola. Portanto, uma escola pode se candidatar com 1, 2, 3, quantas equipas quiser. O mesmo professor pode acompanhar diversas equipas, e tem mais uma situação que, em termos de regulamento, acho que também facilita, é que poderão ser equipas formadas por estudantes não necessariamente do mesmo ano. Portanto, um grupo de amigos, um do 10º, um 11º, outro 12º, poderão se juntar para formar uma equipa. O que pedia, de facto, que tivessem em consideração é que o prazo para a inscrição neste concurso termina já na próxima sexta-feira, portanto, dia 15 de janeiro. Relembro também o prémio. O prémio, neste caso, não será apenas premiada a equipa que ficará em primeiro lugar, mas as 3 melhores equipas, para um total de 15 pessoas, no fundo. E o prémio é uma viagem a Bruxelas, com tudo incluído em termos de despesas, a deslocação, o alojamento, a própria alimentação. Isto decorre também da parceria que, no fundo, nós fizemos. Este concurso é uma iniciativa do Gabinete da Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, e, portanto, isto permite que eles possam ir a Bruxelas, estar com a Eurodeputada e conhecer o Parlamento Europeu, o que é uma oportunidade, creio eu, excelente, que se proporciona a estes estudantes do ensino secundário. E o concurso apela, acima de tudo, à criatividade? É um concurso que apela à criatividade. Não ocupa muito tempo, porque temos a plena consciência que os estudantes do ensino secundário não têm muito tempo disponível devido à carga horária que têm. É sobretudo um concurso que está ligado à questão da fotografia, do vídeo. Portanto, ninguém lhes está a pedir que vão para uma biblioteca e perder muitos dias em pesquisa de informação. É algo que podem fazer nos tempos livres com muita facilidade, e que envolve muito também trabalho ao nível das redes sociais, que é uma coisa que eles dominam claramente, e, portanto, tenho a certeza que será do agrado em termos do que é o regulamento deste concurso. E resulte num assinalar dos 30 anos da integração. E, sobretudo, de Portugal, relembrar através deste concurso que nós estamos, efetivamente, a celebrar este ano 30 anos da nossa participação na União Europeia. O Centro de Informação Europe Direct Madeira propõe-se, uma vez mais, este ano letivo, ir à escola. É um projeto que nós iniciamos em 2013, na altura ainda não estava batizado com este nome, é Europa vai à tua escola, que é o nome do projeto. Nós habitualmente fazemos
Este projeto inicia-se geralmente entre janeiro, no mês de janeiro, e termina em junho, portanto, o correspondente ao segundo e terceiro período escolar. E, no fundo, o que nós disponibilizamos é um serviço gratuito, que é uma ida diretamente às escolas. Portanto, a escola solicita ou faz o agendamento de uma ação de sensibilização. Esta ação de sensibilização é apoiada numa apresentação multimédia, por nós desenvolvida, tem uma duração aproximada de 45 a 90 minutos, 1 a 2 tempos letivos, conforme também no fundo a disponibilidade da escola, está adequada em termos de conteúdo ao nível de ensino que nós vamos trabalhar, naturalmente. Trabalhar com estudantes do primeiro ciclo não é a mesma coisa do ensino secundário, e também naturalmente colocamos à disposição sempre a possibilidade do professor, sobretudo isto acontece mais ao nível do ensino secundário, muitas das vezes há temas específicos que os professores gostariam de ser tratados nestas ações de sensibilização, e naturalmente nós procuramos sempre ter isso em linha de conta e tentar falar naquilo que por alguma razão interessa mais àquele grupo de estudantes. A nossa ideia é que em anos anteriores este projeto tem resultado muito bem. E, portanto, uma vez mais nós estamos a repetir para este ano letivo este projeto e a esperar que muitas escolas nos convidem a lá ir e fazermos, portanto, este trabalho de sensibilização. No passado já estiveram em pelo menos mais de uma vintena de escolas? Já tivemos, creio que em quase 30 escolas, foram já mais de 2.000 alunos envolvidos diretamente nestas atividades. Repare, não será até tanto pelo número, Marta, porque uma das coisas que nós até pedimos geralmente às escolas e aos professores que nos contactam é que não tenhamos grupos muito grandes na sala. Nós recomendamos não seja inferior a uma turma, 25 alunos, mas também não seja mais do que 2, 3 turmas vá, porque o que nós também queremos é ouvir o que os alunos têm para nos dizer. É mais fácil promover o diálogo, o debate e motivar. É muito mais fácil, exatamente, motivá-los. Não queremos que seja uma sessão apenas para ouvir, queremos também que eles possam falar, expressar as suas dúvidas, e nesse sentido convém que realmente os grupos não sejam muito grandes. Porque nesta conversa encaminhamos os ouvintes para a página do Centro de Informação Europe Direct. Peço-lhe que deixe aqui os contactos uma vez mais. O site do Centro de Informação é europedirect.aegmadeira.com. Mas, para ser franco, tratando-se de um endereço demasiado grande, a minha sugestão é que num motor de pesquisa no Google, não é, que eu creio que é o que toda a gente utiliza, que se coloque Europe Direct Madeira e, portanto, aí, a partir daí terá acesso à nossa página. Na nossa página tem também toda a ligação para as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook. Fica também, naturalmente, repito, o convite para as pessoas fazerem um gosto na nossa página do Facebook e assim, regularmente, diariamente, no fundo, acompanharem todas as informações que nós procuramos transmitir todos os dias com algum critério, com alguma seleção, porque de facto são muitas as notícias que chegam sobre a União Europeia e procuramos sempre tentar transmitir aquilo que achamos que é o mais importante e que de alguma forma seja útil para as pessoas. Obrigada, Marco Teles. Obrigado, muito obrigado.